Os jovens são um instrumento importantíssimo da mudança e do aperfeiçoamento da política brasileira, né? Por quê? Porque são os caras que vão tocar essa história. A história vai passando de mão em mão, né? É sempre assim. E os jovens têm visões mais críticas, mais frescas sobre tudo isso que está aí. Então, eu acho natural que os jovens hoje tenham um pé atrás com relação à política. Eu não acho isso ruim, eu acho isso um sintoma da política estar longe da sociedade. O CQC, quando ele apareceu, ele causou esta impressão, que nenhum político presta, que olha só que barbaridade que eles estão fazendo. Eu creio que isso aconteceu porque nós escancaramos o Congresso de uma maneira que ele não era escancarado. E, aos poucos, o próprio Congresso, inclusive, viu o benefício que poderia ter essa exposição, porque nós levamos os trabalhos do Congresso para jovens que já estavam totalmente descrentes da política e do próprio Congresso. Então, aos poucos, eu creio, o CQC foi levando essa discussão e hoje o nosso programa ele chegou num ponto onde até os congressistas que a gente critica querem falar no microfone do CQC. Eu acho esse um sintoma muito legal, porque isso para mim é a verdadeira democracia, né? É muito importante a gente reconhecer os avanços. Isso é uma coisa muito legal, porque no Brasil a gente tem mania de achar que nada deu certo, que tudo tá a mesma porcaria. Não é assim. Eu vejo com muita atenção a transparência com que a gente vive hoje no nosso Congresso, com todas as críticas que ele pode receber, inclusive com veículos como a TV Câmara, como a TV Senado, que colocam abertamente para o público as informações, né? Você pode criticar essas informações, mas é importante que elas estejam sendo abertas, né? Não só na TV, como na internet, todos os processos, o que está sendo debatido, etc. e tal. E é nosso papel, nosso cidadão, entender que a Câmara é nossa, ela representa a gente. Se ela não está bem, se a gente tem alguma crítica a ela, nós temos que nos movimentar, né? Cada uma daquelas pessoas que estão lá são nossos funcionários. A internet, a Primavera Árabe, as redes sociais, tudo isso é importante. Agora, só isso não adianta nada. Não adianta você fazer barulho no Twitter se você não tem uma mobilização real no mundo de carne e osso, na vida com seus amigos, com as pessoas que estão do seu lado, que acreditam naquela causa, você entendeu? Nenhuma manifestação na web, no Twitter ou no Facebook vai para frente se não existir pessoas de verdade que acreditam naquilo e que vão para a rua e que botam a cara na frente das câmeras ou, enfim, vão lá gritar, apitar, entendeu? Bagunçar o mundo real. Pedro, no início daquela fala do Marcelo Tais, ele fala que os políticos, o mundo da política está muito distante da juventude. E é importante que a juventude participe porque é ela quem vai tomar conta desse barco mais para frente. Como é que você se sente em relação a isso? Acho que é óbvio para todos aqui que isso é fato. É daí que começa a surgir o meu trabalho, por exemplo, de uma não vontade de viver de terno e gravata em Brasília, uma não vontade de não poder entrar aqui na Câmara de bermuda, uma não vontade de decoro parlamentar, ou seja, a política viveu muito distante, né? A gente transformou ela num objeto, numa história que não tem nada a ver comigo, eu detesto, só tem gente mala, ladrão, safado e tal. E eu acho que a gente está vivendo um momento de retomada. Eu decidi que eu ia retomar a política como espaço de discussão e dane-se, eu vou lá e vou fazer a minha política que não tem nada a ver com essa história, né? Com essa aura, né? Essa coisa política, coisa séria, sisuda. E vocês? André, qual a sua opinião? Algo que ele falou ali muito importante sobre a Primavera Árabe, por exemplo, é que em outros países com muito menos liberdade de expressão, você falar o que você pensa, você poderia ser detido, em alguns casos até sumido, como já foi em outros tempos aqui no Brasil.
Hoje em dia, a juventude não sabe usar a liberdade que tem. A liberdade do Twitter ou do Facebook, ser usada na rua, que ele fala ali no vídeo, extremamente importante, porque só com a mobilização, só com a entrada nessa política formal ou informal, você pode criar uma ONG, você pode fazer parte do seu grêmio, você pode fazer parte quando você trabalhar de um sindicato, não interessa. Mas se você não fizer parte, pode ter certeza que alguém vai fazer por você. E se você acredita que você pode fazer o melhor, alguém estará fazendo o pior no seu lugar. Então, é extremamente importante, não só porque é jovem, mas porque se você tem... A juventude hoje é um estado de espírito. Eu conheço muitos velhos jovens. E essa juventude da renovação política, infelizmente, é a juventude dos júniors, dos filhos e dos netos. E nós que não somos filhos, netos e júniors, nós que temos que sim entrar e mudar com as nossas ações. Diego, você é um desses jovens que foi à luta, né? Você faz parte da organização do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Como é que você se envolveu com esse grupo? Quando eu conheci o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, eu queria fazer alguma coisa, né? E essa coisa hoje é a Lei da Ficha Limpa, né? Então, nós começamos a trabalhar a Lei da Ficha Limpa através de uma mobilização social, uma mobilização sem partidos políticos, mas nós precisamos dos partidos políticos, nós precisamos dos políticos, porque eles que irão votar, né? Então, na época, nós fizemos uma grande mobilização nas redes sociais, a sociedade participou, né? Hoje, a sociedade tem um partido político e tem também, você como cidadão, pode fazer o seu trabalho, né? Participando dos movimentos, participando das redes e fazendo algo de concreto. Deputado, se o mundo da política desse respostas mais rápidas, será que a juventude não estaria menos decepcionada com a política? Eu fiquei surpreso. Recentemente saiu uma pesquisa agora para a revista Época, onde a grande maioria dos jovens participam da política. Não participam da política partidária. Eu até fiquei surpreso que 56% não acreditam nos políticos, mas 41% dos jovens gostariam de ser candidatos. Então, isso já é uma esperança muito grande. Eu acho que a grande revolução que nós temos que fazer é a reforma partidária, mas a reforma política, né? Porque a resistência está nos partidos, porque hoje partidos são todos iguais, e é essa mudança que nós temos que fazer para trazer realmente o jovem a participar. O que é o Transparência Hacker? O raciocínio é o seguinte, assim como o MP3, o Napster e esse tipo de aparelhagem tecnológica derrubou a indústria da mídia, a indústria da música, que faz com que o Fresno hoje possa voltar a ser uma banda independente, por que a gente não aplica essa mesma coisa na política e derruba o intermediário da política, né? E usa a internet para disputar esse terreno que hoje está no Congresso circunscrito a meia dúzia de caras. Então, é um pouco isso que é o Transparência Hacker. E com a lei de acesso à informação, vocês estão podendo acessar mais dados e até reorganizar, ressignificar isso para que as pessoas também possam fazer pesquisa, hierarquizar da maneira de interesse? Isso já está acontecendo? Isso já está, a Lei de Acesso à Informação, para quem não sabe, é um troço muito legal, ele regulamenta o direito que o cidadão tem de acessar a informação. Que, assim, para ser bastante claro, significa que agora a gente tem o direito de perguntar para o governo, para os políticos, o que a gente quiser e eles são obrigados a responder. Essa foi uma lei que foi aprovada agora há pouco. A Transparência Hacker participou da escrita da lei, tem pedaços da lei que eu escrevi no meu computador, e eu acho isso absolutamente ferrado, e é ação política direta. E é um puto instrumento, na verdade, porque agora a gente tem como, né, a partir de uma massa de dados, né, de informações públicas, criar, contrastar, fazer aplicativos, né, fazer mapas, gráficos e tal, que ajudem, de um lado, a explicar, né, e a traduzir esses conceitos complexos para que as pessoas consigam se aproximar, mas, do outro, principalmente, dar instrumento para as pessoas poderem atuar politicamente direto. Legal. E, olha, o Pedro falou aí dessa participação dele na discussão da lei do acesso. Eu lembro a todos que existe o edemocracia.gov.br, onde os projetos que estão em debate aqui na Câmara também são colocados para discussão pública. Vou passar aqui a palavra para você. O que vocês acham das mobilizações que estão tendo pela internet, se funciona, se não funciona, como poderia melhorar? Bem, eu vou falar de duas mobilizações em específico. A primeira, uma que eu participei, fui um dos criadores, até o Marcelo Tais foi um dos que ajudou na época a disseminar. Em 2009 ainda era o Orkut que bombava, e o Twitter também, né? É muito pouco tempo, mas as coisas mudam muito rapidamente. E lá pelo Orkut e pelo Twitter, a gente fez um movimento que se chamava Fora Sarney, que era por conta dos processos no Conselho de Ética que ele não respondeu, os atos secretos, né, que ele tinha colocado vários, até genro dele, para trabalhar.
E esse grupo surgiu de uma manifestação individual no Twitter, que o Marcelo Tais retweetou e aí virou um negócio nacional. Quando a gente saía, ia para a rua, marcava, ó, amanhã, tal coisa, em tal lugar, vamos todo mundo para lá, leve mais uma pessoa. Aí iam 50 pessoas. E uma pessoa famosa me perguntou, essas 50 pessoas aí vão mudar o país? Eu falei, conseguiram mudar em Cuba. Aqui está difícil, mas a gente está tentando. Quando a gente viu que o máximo de pessoas que a gente conseguiu atingir eram 200 pessoas, 300 pessoas, no Rio, 200 pessoas, em São Paulo, 150 pessoas, a gente falou, não, espera aí, tem que mudar um pouco isso aí. Então, um grupo de 15 pessoas se mobilizou para fazer os nossos atos secretos à época, onde o ápice foi quando eu era estudante à época, nós fomos presos no Senado. Dessa prisão ilegal surgiu uma audiência pública no Conselho de Ética, no Conselho de Direitos Humanos do Senado, onde foi visto que ali foram cometidos algumas ilegalidades, alguns excessos. Então, o que aconteceu? Isso pautou a mídia. Isso deu uma grande repercussão. O presidente do Senado saiu? Não saiu. 6 meses depois, uma outra pessoa, um outro jornalista famoso, liga e fala, e aí, o que vocês ganharam com isso? O presidente do Senado ainda está lá, todo mundo que vocês falaram que estavam fazendo coisas erradas ainda estão lá, e o movimento diluiu. Falei, ó, qualquer escritor sério, qualquer biógrafo, vai dedicar um capítulo na história do nosso senador, atual presidente do Senado, sobre este movimento. Um capítulo onde teve prisão de estudante, onde 11 pessoas foram presas aquele dia, marcaram por 6 meses o jornalismo brasileiro e marcaram a vida de um sujeito que está há mais de 50 anos no poder. O outro tema que eu ia falar com vocês, rapidamente, é sobre a marcha contra a corrupção. Até meu amigo Diego faz parte. Foi a única mobilização com milhares de pessoas que eu fiz parte de Corpo Presente, que eu me lembro. Porque lá nos Caras Pintadas eu estava no colo da minha mãe. Então, eu não me lembro. Né? Mas essa marcha contra a corrupção, eu passei a ser um pouco crítico, porque falta a gente definir o que a gente quer. A gente quer ir da catedral até a bandeira? É muito bonito. Mas, assim, e as pessoas que realmente não são da classe média alta, que estavam lá marchando, as pessoas das outras classes sociais, que não estavam lá, ou uma minoria, vamos dizer, uma grande minoria estava fazendo parte. Essas pessoas nós temos que inseri-las no processo. E nós temos que saber o que a gente quer. A gente quer mudar alguma coisa? Como que a gente vai mudar? Então, o que eu falo a vocês é que conheçam o processo, porque tem muitos mitos e as pessoas não querem que a gente aprenda como funciona o processo político, muito menos o partidário, e façam parte do processo, que daí vocês subvertem os valores e colocam o que vocês acham importante na pauta. Diego, mais rápido que o André, tá? Eu acho muito positivo. E queria dar um exemplo, que foi a própria marcha. Né? Foi uma marcha que nasceu sem partido, sem sindicato, né? E foi uma marcha que nasceu da sociedade. E pelo fato de ter sido uma marcha da sociedade, a sociedade ela está aprendendo. Então, houve falhas, pode ser que sim, mas lá estavam cidadãos querendo fazer alguma coisa, que muitas vezes nem eles sabiam o que fazer, mas vamos marchar. Né? Então, tinha o tema da lei da ficha limpa, que na época estava no Supremo. Então, o fim do voto secreto. O fim do voto secreto. Então, tem alguns temas. E, com isso, aquele cidadão que muitas vezes não participa de nada e foi para a marcha, né, ele começa a conhecer movimentos. Ele conhece lá o Transparência Hack, porque ele é da área de TI. Então, eu quero dedicar meu tempo ao pessoal de TI e quero fazer minhas ferramentas, as ferramentas que a gente acha interessante funcionar. Eu acho legal o outro movimento, vou participar. E com isso, a marcha foi nascendo vários grupos apartidários, grupos também partidários, né, querendo fazer alguma coisa. Né? E hoje o grande problema que a sociedade vê é, olha, eu quero fazer alguma coisa e não sei o que fazer. Né? E é algo que a gente tem que trabalhar diariamente para poder responder. Eu, cidadão, quero trabalhar, quero fazer algo pelo Brasil. O que eu posso fazer? Deputado? Bem, o Pedro falou uma coisa muito interessante, né? Nós temos que tirar o intermediário, isso é verdade. Hoje, com a tecnologia que temos, dá para fazer sim, né? Não tem que eleger uma para representar milhões, se esses milhões têm oportunidade hoje de se manifestarem. Esse sistema nosso aqui vai mudar, porque hoje a grande maioria dos deputados hoje não tem função nenhuma, até porque quem decide hoje são os líderes. Então, fica lá um monte de gente votando sem nem saber o que está votando, às vezes. Né? Então, tem que ter realmente uma reforma política, passando, inclusive,
pelas redes e pela participação individual das pessoas. Olá, meu nome é Débora. Eu queria fazer uma pergunta para o Lucas. E eu queria saber a sua opinião a respeito disso, de fazer músicas combatendo, músicas de protesto, que também influenciam muito na cabeça do jovem. Eu acho que a música, a arte em geral, é o que acaba tendo um poder de penetração muito grande, principalmente na cabeça do jovem, que é o que está mais consumindo e que está conhecendo coisas novas. E aí a gente percebe como o poder de mobilização, que às vezes, e é uma coisa que eu procuro sempre muito falar, assim, como é que pode eu conseguir mobilizar 80 mil votos? Eu sei que isso é uma coisa virtual, mas a gente consegue mobilizar 80 mil votos para ganhar uma premiação X, entendeu? E se eu botar um link lá dizendo, galera, olha aqui, assinem essa petição do Ficha Limpa, eu sei, um exemplo assim, o envolvimento vai ser muito menor. E a música tem esse poder de penetração absurdo. E quando eu tento passar essas coisas, não necessariamente através da música que eu faço, porque às vezes eu falo de coisas que são um pouco mais amplas do que uma crítica social do que está acontecendo aqui, mas eu sou uma pessoa que, mais do que as aulas de história, mais do que um envolvimento com política, todo o meu pensamento político foi tipo transplantado pela música de bandas que eu ouvi, porque eu sou uma pessoa que foi formada no hardcore, tipo bandas como Dead Fish, Não São de Nada, são bandas que faziam protesto inteligente, porque o que a gente mais vê é o protesto babaca, aquela coisa de botar o dedo do meio e falar, esses políticos têm tudo aqui, não sei o quê, sabe? Isso é o que a gente vê. Isso é uma coisa que o músico tem no poder dele, essa coisa meio populista de usar uma coisa que todo mundo é a favor e fazer todo mundo achar ele o máximo. Mas quando tu vai ver as pequenas corrupções que ele tem na vida dele, essa é a coisa, assim. É muito fácil a gente que é músico, é muito fácil a gente que é artista, é muito fácil a gente que tem uma voz que é ouvida, é muito fácil, é um convite a gente ser hipócrita. Eu posso falar assim, vamos mudar e não sei o quê, e às vezes eu não vou fazer isso, entendeu? Então, eu acho que às vezes as pessoas põem no artista um peso assim, vocês têm que fazer música de protesto, vocês têm que educar as crianças e vocês têm que fazer isso. Aí é um questionamento que eu faço para mim, será que eu tenho que realmente fazer isso? Eu tenho um compromisso de, quando tu me fazer uma pergunta, eu responder mostrando que eu sei alguma coisa. Mas eu não tenho o compromisso de botar em tudo que eu faço uma coisa que talvez devesse ser ensinada e incutida pelos pais em casa, pelos próprios políticos, pela própria TV, que não mostra nada disso. O rock já não tem espaço na TV. Se eu faço uma música de protesto, por exemplo, como um experimento, isso aí sim iria assumir esse espaço, porque aí teria muitos interesses em jogo. E, tipo, eu acho que sim, que precisa de espaço para protesto inteligente. Vamos lá? Tocar mais uma? Vamos. Mais uma do Fresno pra gente. Às vezes fico com saudade de momentos que eu ainda não vivi. Às vezes peco na vontade de sentimentos que eu ainda não senti. Nas paredes dos hotéis, eu vivo interpretando papéis. Às vezes não sei mais quem sou, me deu vontade de voltar. Eu sei que você quer viver comigo outra vez, que você quer viver ao lado meu. Até a luz do sol se apagar. Eu exagero nas palavras, mas nos meus versos eu só encontro você.